Se você não está vendendo bem pelo Google Ads ou se suas campanhas estão instáveis, não lhe dando as vendas com o ROAS que você deseja ou não lhe dando os leads com o custo e a qualidade que você precisa, você provavelmente tem um problema com os seus públicos. Os públicos no Google Ads muitas vezes eles são subestimados, tanto a importância quanto como que você deve usá-los. E depois que as campanhas do Google começaram a utilizar muito da inteligência artificial, o uso e a forma que você usa esses públicos mudaram muito. E essa alteração muita gente ainda não entende, e se não entende você não consegue ensinar o Google da forma correta. Eu posso dizer que com a experiência que eu tenho e com os nossos clientes, se você consegue definir um público certo e indicar os sinais corretos para o Google, você vai conseguir vender bem no Google Ads. É uma questão de tempo e do quanto que você otimiza isso, mas você vai conseguir vender no Google Ads. Se você tem, então, um problema de venda hoje, provavelmente tem a ver com o público. Pode não ser apenas o público, mas tem sim a ver, provavelmente, com o uso do público, a forma que você está usando ou os públicos que você não está utilizando. Vamos lá então. Eu vou começar aqui falando de um dos públicos mais simples que tem, que é o público de usuários engajados. Eu estou com ele aqui marcado em vermelho aqui nessa tela. Quando você vai lá falar para uma campanha que você está usando os públicos, o público engajado ele está identificado como Google Engaged Audiences, tá? São públicos engajados do Google. São públicos que visitaram seu site, que visitaram seus vídeos do YouTube, se você tem uma conta, se a sua conta do Google Ads está linkada com a sua conta do YouTube, o público engajado, este aqui que você está vendo, que está com o nome em inglês, já vi em algumas contas o nome em português, então muito cuidado, pode não estar aqui. Essa conta é uma conta em português e o nome do público está em inglês. Tá? A grande maioria que eu vi está tudo com este nome aqui, Google Engaged Audiences. Então você tem que ver ou exatamente por este nome ou uma tradução que talvez esteja aqui. Você vai marcar esse público aqui, porque ele é um público que é muito interessante para fazer remarketing, para fazer, para ser sinal de público de uma PMax, de uma Demand Gen, de uma campanha YouTube. Então ela pode ser usada para várias coisas. E o mais legal é que não precisa você estar linkado com o Google Analytics, não precisa você estar linkado com nada que a campanha vai, que o Google Ads vai mostrar sim este público aqui. Bom, então este público aqui, embora seja extremamente simples, ele tem que ser utilizado e tem que estar em algum lugar da sua estratégia, porque a pessoa que foi para o site, você já pagou pelo clique dela, então você já pagou por ela, você tem que agora utilizar. E não é apenas aqui o público do site, mas de todos os Google Sites, então tem o Meu Negócio aqui também. Vamos lá aqui então para o público de conversores, que é um público também subestimado aqui bastante. Vou interromper esse vídeo rapidamente para lembrar que se você não quer fazer isso você mesmo, não tem tempo ou acha tudo isso muito complicado, nós temos um time de especialistas 100% focado em lucro, em ROAS, que usa a metodologia Lean e PDCA para levar você e sua empresa para o próximo nível. Basta marcar uma reunião de avaliação clicando no link que está na descrição desse vídeo para saber como que o lucro digital pode levar você e sua empresa para o próximo nível de vendas. De volta ao vídeo. Primeiramente, você tem que ir lá na sua conta lá e marcar, usar os segmentos de público-alvo por lista de clientes. Você deve marcar isso aqui, não por caso do público de conversores. E você também deve marcar as tags de conversão, que está aqui marcado em vermelho, onde você vai marcar aqui e aí você ativa as listas de clientes com base em conversões. Então ele vai começar a fazer essa captação automática e vai criar a lista de conversores. E aí você vai encontrar este público aqui. Quando você dá o procurar, aliás, eu não especifiquei bem isso, né? Mas aqui você também dá o procurar e você bota em visitantes do site, dentro de visitantes do site, que não é bem visitantes do site, mas enfim, está lá dentro.
tem lá Google Engaged Audiences, tá? Que são os públicos engajados. E aqui também, em visitantes do site, quando você dá o procurar aqui, você vai indo para baixo e vai ter todos os conversores aqui e você vai conseguir criar utilizar esse público. Para que você vai utilizar esse público? Para reengajar pessoas que já compraram, novas promoções, promoções apenas para já clientes e assim por diante. Beleza? Falando em clientes, é muito importante você subir a sua lista de clientes mensalmente para o Google. Uma lista de clientes no Google ela pode ser subida, né? Feito upload para o Google via um CSV manual, ou seja, você manualmente sobe um arquivo CSV, que é um tipo de arquivo separado por vírgula, né? É para o Google, aí o formato está bem especificado lá na ajuda do Google lá, é bem facilzinho, não tem mistério algum. Via API do Google Ads, via Customer Match Upload, MPU, é um assunto um pouquinho mais avançado esse aqui, mas tem algumas vantagens que você não compartilha o e-mail e nem o nome com o Google, mas sim um hash. E você pode aqui também, é um assunto mais avançado, conectar uma fonte de dados. Imagina que você tem um banco MySQL, né? Este banco aqui, ó, se fala MySQL, tá? Ou você usa o Amazon S3, beleza. Você tem um banco de dados lá e lá no Google, quando você vai em públicos, em lista de clientes, você vai ver que você pode conectar uma fonte de dados. E quando você conecta uma fonte de dados, você pode aqui conectar com o banco Amazon Redshift, com o MySQL, com Postgres SQL aqui, com diversas outras fontes. Essas fontes estão lá dentro do Help do Google também. É um assunto um pouco mais avançado, mas tem grandes vantagens aqui, porque aqui a cada vez que ele é inserido no banco de dados, você vai ter ele rapidamente acessível. Aqui eu vou dizer vamos assim dizer, esses dois últimos aqui para empresas maiores, tá, que já estão investindo de 30 a 40 mil reais mês no Google. A API e o CSV é a vontade do freguês. A grande vantagem da API também ela está muito mais online. Quando alguém entra no seu CRM, por exemplo, você pode usar o Zapier, o Make.com, Integromat, sei lá, qualquer ferramenta de integração para ser mais fácil e você manda este cliente para o Google via API e cadastra ele lá e vai dar certo. E você vai conseguir ir gerenciando essa lista de clientes ou via CSV manual e aí você tem que ter uma rotina que você consiga utilizar para que isso dê certo. Falando em públicos, é legal a gente já dizer, e isso aqui mudou bastante, sobre público restrito e sinal de público. Muita gente se confunde bastante aqui ainda. Vamos lá. Público restrito tem onde? Na pesquisa, display e na shopping clássica. São 3 exemplos. Dá para usar YouTube, aqui também tem público restrito. O que significa isso? Quando você define o público, lá na definição de público, você vai ter... Quando você definir pessoas de 25 até 35 anos, do sexo feminino, que blá blá blá, né? Você define um público. Ele não vai sair, né? Tem o de observação e de segmentação. Lembrando, observação é só para você colocar aquele público e sair em relatórios mais personalizados. Aí ele vai para todo mundo. Mas quando você bota aquele público e bota em segmentação, ele vira um público restrito. Ele não vai sair daquele público de forma alguma. Ele não tem o direito de sair daquele público. Então você está dizendo que você somente quer aquele público. O sinal de público é bem comum, né, nas campanhas que usam muita inteligência artificial no Google Ads. Aqui exemplos bem que saltam aos olhos é a Performance Max e a Demand Gen. Essas campanhas, se você for ver bem lá, ele nem chama de público, ele chama sinais de público. E indicador de público-alvo. Ele tem os sinais, dentro dos sinais tem um indicador de público-alvo. Indicador de público-alvo. E muita gente esquece ou não se dá conta
que o indicador de público-alvo, ele não é o público-alvo, ele é a base, a semente que ele vai usar para encontrar um público que converte bem para a sua conta. Então o que você tem que fazer lá? Ser mais específico. Não ultra específico, mas imagina que você vende, sei lá, eu vou dar um exemplo aqui. Você vende muito para um público de 25 até 35 anos. Só que esse muito significa 60%, 65%, 65%, 70% está dentro dessa faixa etária. Mas tem os 30% mais jovens e um pouco mais velhos. Então, vamos chutar aqui 15 ali, que ainda compram de você. Se fosse essas campanhas antigas, você teria que ir para um público mais jovem e até o público mais velho para que ela conseguisse pegar todo mundo. Nos indicadores, você vai colocar o seu, vamos assim dizer, o seu pareto de público. Qual é o público que realmente vai dar os sinais mais claros. Por quê? Porque você entende que ele é um indicador, ele vai dar os sinais para fazer essa conversão ocorrer. E por isso mesmo você tem que usar o pareto do público. Pareto é aquela história dos 80-20, né? Os 80%, os 20% que vendem 80%. Você não precisa ter os 20% só, que vende 80%, mas você vai ser mais restrito. A ideia é ser Pareto, né? É um Pareto-like aqui. Você quer tentar usar a ideia de Pareto para treinar a máquina do Google para realmente aprender mais legal isso aqui. E sim, ele vai sair daquele público. As campanhas de vídeo, né, com o objetivo aqui eu boto, né, de consideração e de alcance e reconhecimento de marca, elas podem ter uma expansão de público. Expansão de público para essas campanhas vai fazer com que o público restrito funcione mais ou menos, ou não é nem mais ou menos, funcione como um sinal. Tá? Então ele vai parar de ser um público restrito e vai virar uma expansão de público. Essa mudança aqui que houve da IA, né, que usa indicadores e sinais para as campanhas antigas, ela também não foi ainda muito adotada, e eu vejo muita gente quando vem essas campanhas não funcionando, né, quando um cliente entra novo, geralmente vem com as campanhas não ideais, muitas vezes longe do ideais, muitas vezes com poucas coisas que têm que ser mudadas e já se vê grandes mudanças de vendas. E muitas vezes são coisas desse tipo que você muda com alguns outros parâmetros e já dá uma mudança muito grande. Então teste na sua conta aqui que a chance de dar boa, né, de dar bons frutos, isso aqui é realmente gigante. Falando nisso, já que nós estamos aqui, né, muita gente está reclamando da Performance Max, que ela está muito instável, que ela não funciona. Sim, ela funciona. Só que você precisa fazer as coisas da forma correta, né? Você precisa ajustar os sinais. E os sinais vêm de público engajado, de público engajado e comprador, ou seja, um público que realmente se interesse pelo seu produto, pelo seu serviço, por aquela lista de produtos. Se você tiver que segmentar, você vende camisa e saia, segmente. Uma PMax para as camisas, outra PMax para as saias. São públicos diferentes. Por exemplo, se fosse camisa social masculina. Não coloque tudo junto só para ficar mais fácil. Você vai ter indicadores de público-alvo aqui muito distintos para quem compra camisa social, para aqueles que compram saias femininas. São indicadores completamente diferentes, que você tem que entender que o indicador agora é tudo. Se você ensina a campanha errada, ela vai aprender errado, que você ensinou errado, e ela vai tirar conclusões completamente erradas, que vai fazer o seu ROAS ficar muito baixo, né? O seu custo de aquisição de um novo cliente vai para as alturas, o que vai fazer o seu ROAS ir lá para baixo. Os criativos e os produtos também são uma forma
de sinal para que você ajude a segmentar. Então, quanto mais criativos, diferentes, mais testes ele vai conseguir fazer dentro daqueles indicadores de público. E aí ele consegue fazer fatias dentro dos indicadores de público, e ele vai ver que nessa fatia deste público, este criativo funciona melhor, e aí que ele começa a achar os padrões que realmente faz o ROAS estourar. Então, sim, é um caminho que exige teste, um caminho que exige bastante leitura de padrões, mas que é o caminho que se exige para que você siga hoje, ou você não vai conseguir fazer a sua PMax ter os resultados que você tinha, por exemplo, com a Shopping antiga há alguns anos atrás. Você tem que conseguir lucros bons também nos dias de hoje. E por que eu coloquei produtos aqui? Porque produtos entra exatamente no que eu falei aqui. Dependendo do público, você vai querer segmentar os produtos dentro, né? E dependendo do tipo de produto também, talvez você queira segmentar de classe de curva A, B, C também, para que seja mais fácil achar esses padrões. Quanto mais fácil achar os padrões, mais rápido você vai subir o seu ROAS, e por isso que a gente também usa esse tipo de técnica de usar algumas PMax com a curva A também usando um pouco Pareto aqui, não é exatamente aí Pareto, mas também é a mesma lógica, vai ser aqueles 20% dos seus produtos que são responsáveis por 80% das vendas. Os produtos campeões os que mais vendem, então você tem que entender que tirar sinal de uma curva A é muito mais fácil, porque é mais fácil vender os produtos da curva A. Bom, vamos lá aqui então. Expansão de público versus segmentação otimizada. Também muita gente, não vou nem dizer usando isso errado, mas não usando e usando isso errado. Tá? Vamos lá. Expansão de público. Olhe a diferença. Ele tem como base o público-alvo de origem. Ele é criado antes da campanha, ou seja, ele não é em tempo real. Muito importante isso. Então, vamos lá. Ele tem como base o público-alvo de origem, que ele vai usar como expansão. Lembra? Você, quando marca expansão, ele vai usar o público-alvo que você definiu para expandir. A origem vai ser os públicos-alvos que você definiu. E aí ele vai criar, ele vai começar a alimentar essa expansão de público. Ela não é em tempo real. E aqui é a coisa mais importante de todas que você tem que entender. Diz que expansão é um conceito já considerado antigo dentro do Google Ads. Ele acha segmentações semelhantes com base em impressões, visualizações e cliques. Sim, você viu. Não tem conversão aqui e não tem venda aqui. Tá? Então, quem que vai usar uma expansão de público? Quando que faz sentido? A gente já viu. Quer ver aqui? A gente viu aqui que a expansão de público, por exemplo, ela está disponível em campanhas de vídeo, onde o objetivo é consideração de produto ou marca ou alcance e reconhecimento. Está aqui, ó, alcance e reconhecimento. Ou seja, o Google já está tentando reduzir o número de erros que as pessoas estão fazendo aqui, não deixando mais utilizar a expansão de público em lugares que não faz sentido nenhum, porque antes já estava sendo usado em lugares que não estava fazendo sentido nenhum, porque agora tem a segmentação otimizada. E a segmentação otimizada, aí sim, ela procura conversões adicionais, vendas, leads, formulários. Então ele vai procurar formas de ter, através dos padrões em que ele acha, mais conversões. Ele trabalha em tempo real, ou seja, ele está sempre se renovando. E o mais importante, ele respeita a configuração de Brand Safety que tem lá dentro do Google Ads, nas configurações, que você pode negativar palavras, negativar marcas que você não quer. E aí ele consegue achar vendas muito mais rápidas e com uma lógica muito mais inteligente
do que a expansão de público, que não tem absolutamente nada a ver se não for para uma campanha de exatamente reconhecimento de marca ou alguma coisa deste tipo que não seja de venda. Para que você faça isso, tá? Muito importante, é você ter exatamente aquela expansão de público lá linkada, né? Que é o que eu mostrei lá no início, lá na capa. Aqui, ó. Então, aqui os lances inteligentes e segmentação otimizada tem que estar linkado aqui, ó. Lances inteligentes e segmentação otimizada tem que estar linkado. Usar todos os segmentos de público-alvo, blá, 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 blá. Então aqui, na verdade, eu tenho outra foto que talvez seja mais fácil de ver aqui. Aqui assim. Este cara aqui tem que estar ligado, não por causa das tags de conversão, mas por causa exatamente desta segmentação otimizada, que é muito importante, mas muito importante para você utilizar nas suas campanhas. Uma outra coisa aqui para nós encerrar o vídeo é que você precisa, né, agora falando de miscelânea, né, conectar o canal do YouTube, porque aí você vai ter também um público que é muito bom de quem vê os seus canais e uma coisa que você pode fazer é criar uma lista de remarketing. Deixa eu tentar botar aqui a lista de remarketing. Para nós. Bom, deixa eu criar essa lista aqui do zero. Tá? Então eu estou numa conta do Google Analytics, tá? Não estou dentro do Google Ads. E aqui, dentro de público lá, você vai criar um segmento de público personalizado, beleza? Aqui você vai em eventos. Obviamente você vai ter que ter configurado esses eventos corretamente, senão isso não vai aparecer. E você bota Page View. Ele vai colocar aqui os dados baseados nos últimos 30 dias. Mesmo se você coloca 60 dias aqui, ele vai mostrar aqui com apenas 30 dias. Então não se engane que se você colocar aqui 180 dias, esses dados são de 180 dias. Não, esses dados são de 30 dias. Tá? E aqui você coloca um grupo de exclusão. Um grupo de exclusão você também pode usar eventos. Aqui tem várias formas de se fazer, mas eu vou fazer desta forma. E você vai excluir o purchase. Então ele está me mostrando aqui já de forma gráfica e bem interativa aqui, que tem 49 mil pessoas que nos últimos dias visitaram esta página aqui. Sendo que 1.600 pessoas compraram. Isso aqui é uma campanha de um cliente nosso aqui que teve um recorde de vendas neste mês. Não recorde deste ano, não recorde dos últimos 12 meses, recorde histórico de vendas dele. Então o que ocorreu aqui? Ele está já dizendo aqui, ó, que então este público vai ser blá blá blá, né? Que vai ser quanto que vai qual é a configuração deste público mantendo tudo que você está usando aqui. Eu estou um pouco na frente, né? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui no meio, talvez. Talvez aqui seja melhor eu ficar no meio. Então, deste lado aqui, ó, você está vendo que eu adicionei lá todos os page view e excluí os purchases. E aqui do lado você está vendo o gráfico interativo e você vai ter um gráfico interativo para você. Quando você gravar, e você vai dar um nome para esse público. Esse público, o legal é fazer remarketing. 30 dias. Por que remarketing? Porque é um público que você... neste caso aqui, tá? É um público que quando você compra este produto aqui, e provavelmente, porque essa é a regra mais ou menos geral, você não vai recomprar este produto e talvez o seu produto também dentro de uns 3 meses, no mínimo. Então aqui é interessante você começar a impactar as pessoas que compraram, se for este o caso, você vai criar 90 dias, você vai colocar com 90 dias, todas as pessoas que visitaram o seu site nos últimos 90 dias e que não compraram também nos últimos 90 dias. Esse público, quando você criar e der o salvar aqui, ele vai
se a sua conta do Google Ads está conectada com o Google Analytics, ele vai aparecer direto lá. Quando der o salvar ali e você for lá para dentro e ver os públicos salvos, ele vai estar lá dentro. Então você pode salvar aqui, depois ir lá e fazer uma campanha com esses indicadores aqui ou um público restrito disso. Esse aqui é uma campanha bem legal para usar com público restrito, não como indicador. Novamente, indicador é até ruim esse público, tá? Por quê? Porque imagina que a sua taxa de conversão seja absurda. Absurdo, nós estamos falando do quê? 4, 5%. Usar um público de visitantes do site é um bom indicador? Não é. Se você não tem nenhum outro, tá começando agora e tem muito pouco carrinho, venda, beleza, é a única coisa que você tem, usa ele. Com algumas outras coisas. Mas se você já está trabalhando há algum tempo, ele é um público horrível, porque ele é um público que se 4% está convertendo, ou vamos ser otimistas, 6%. 6% compra. Então, 94% não está comprando. Então, você está dizendo que é para utilizar esse público como sinal, só que 94% desse público não compra. Então, ele é um sinal ruim. E este aqui é pior ainda, porque é todo mundo que não comprou. Então, o melhor sinal, neste caso aqui, que esse cara aqui já tem um volume razoável de vendas, é usar o público comprador puro como um sinal, né? Um indicador de público-alvo. Mas eu não tenho o número mínimo, usa adicionar a carrinho. Se não tem, usa view item. View item é um cara bem legal de se usar, tá? View item, ele é um cara, você vai ver que vai ter bem menos aqui, tá? View item não tem bem menos não, mas tem menos, tá? Neste caso aqui. View item é que as nossas campanhas neste cara que estão levando direto para o produto e não para a home. View item é quando o cara saiu da homepage ou da página de contato, ele viu algum produto, ele realmente entrou em um produto. Aí ele gera um page view e também um view item. View item é quando ele viu o produto em si. Então é bem melhor já do que o page view, porque ele já fez alguma ação aqui dentro. Geralmente tem bem menos, principalmente para sites que não tem campanhas ativas ou não tem aí campanhas caras, você vai ver que pode ser metade até, que o page view vai ser 10 mil e o view item vai ser 5 mil, vai ser bem menos. Se a campanha é muito cara e está levando para os produtos direto, aí pode ocorrer como ocorreu com esta conta aqui. Mas também é um cara bem melhor de se usar do que o page view, por exemplo. Então, você vai criando o seu funil de vendas para dar os melhores indicadores naquele período de tempo. E o mais importante, você tem que atualizar os seus indicadores à medida que você tem mais dados para dar para o Google até que você chegue no purchase. E quando você chega para o purchase, você quer dar os melhores purchases. E aí vai indo. E aí você consegue segmentar e fazer os sinais cada vez mais específicos e cada vez melhores. E aí que o ROAS vai para as alturas e o seu CAC vai ser reduzido muito. CAC é o custo de aquisição do cliente. Eu sou Ulisses Jorge. Me diga nos comentários quais dessas técnicas que você utilizou e quais foram os seus resultados. Eu sou Ulisses Jorge, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Caso você não queira ou não tenha tempo de fazer o seu próprio tráfego, acesse consultoria.lucrodigital.com.br. Lá você vai clicar em agendar consultoria e vai estar lá todos os horários disponíveis meus e da minha equipe. Você escolhe um horário onde você também tem disponibilidade, a gente vai entrar numa sala ao vivo e vai ver como que a gente consegue ajudar você a criar um funil de vendas que vai lhe trazer clientes diários ou vendas diárias através do Google, Facebook, LinkedIn, todas as fontes que a gente acha necessária para que você tenha sucesso com a sua empresa no mundo online. A gente tem mais de 30 clientes no Brasil e na Europa. A gente tem planos de 6 meses e durante essa reunião a gente também fala sobre os custos que você vai ter para conseguir fazer esse plano de 6 meses, fazer funcionar e você ter clientes e vendas diárias através do online.